Em um laboratório de física, um estudante puxa uma espira condutora quadrada sobre uma superfície horizontal, onde há um campo magnético B uniforme e perpendicular ao plano da espira, como representado nesta figura. A espira, cujo lado mede L, move-se para a direita sobre a superfície, paralelamente ao eixo x e com velocidade constante, através do campo magnético representado por este símbolo, que indica que o campo magnético está perpendicular ao plano do monitor e saindo do mesmo. Na figura, também está indicado o ponto P, localizado no lado direito da espira. Considerando essas informações, item 1, esboce no gráfico abaixo a corrente elétrica na espira em função da posição x do ponto P, desde x igual a 0 até x igual a 5L. Item 2, justifique sua resposta. Então vamos à solução da questão. O estudante puxa a espira e no intervalo de 0 a L, a espira ainda não entrou na região do campo magnético, portanto, não há corrente elétrica induzida, que está no gráfico. No intervalo de L a 2L, a espira está entrando na região do campo magnético, de modo que o fluxo magnético está aumentando. Ora, se há uma variação no fluxo magnético no tempo, há uma corrente elétrica induzida. E essa corrente induzida vai gerar um campo magnético induzido, de modo a se opor à variação do fluxo magnético. Como o fluxo magnético está aumentando, a corrente elétrica induzida na espira terá um sentido tal a criar um campo magnético que irá se opor ao aumento do fluxo magnético na espira. Ou seja, o campo magnético estará entrando no plano do monitor. Para determinar o sentido da corrente, vamos pegar a nossa mão direita e com o polegar apontar para o plano do monitor. Os 4 dedos restantes, ao serem fechados, indicarão o sentido da corrente elétrica. Aqui está. Este é o sentido horário, e a este sentido vamos atribuir um valor positivo para a corrente, representado aqui no gráfico. No intervalo de 2L a 4L, o campo magnético mantém-se constante e a espira sendo puxada com velocidade constante não estará submetida a uma variação de fluxo magnético. E sem haver variação no fluxo magnético, não há corrente elétrica induzida. Então, neste intervalo de 2L a 4L, a corrente elétrica induzida vale zero. No intervalo de 4L a 5L, a espira está saindo da região do campo magnético. E com isso, o fluxo magnético sobre a espira está diminuindo. Novamente, como há uma variação no fluxo magnético, haverá uma corrente elétrica induzida, de forma a gerar um campo magnético induzido que irá se opor à variação do fluxo magnético. Como o fluxo magnético está diminuindo, vai gerar um campo magnético de modo a manter o fluxo magnético anterior. Ou seja, o campo magnético gerado terá o mesmo sentido do campo magnético da região de L a 4L, ou seja, saindo do plano do monitor. Para determinarmos o sentido da corrente elétrica, novamente vamos recorrer à regra da mão direita. Com o polegar da mão direita apontando para fora do monitor, os 4 dedos restantes indicarão o sentido da corrente elétrica, nesse caso, no sentido anti-horário. Como ao sentido horário foi atribuído o valor positivo, ao sentido oposto atribuiremos o valor negativo. Aqui está. Essa explicação, acredito eu, ser suficiente para responder plenamente aos itens 1 e 2. Porém, podemos aproveitar a oportunidade de nos aprofundarmos um pouco mais. Vejamos. A lei da indução de Faraday diz que a força eletromotriz induzida está relacionada com a variação do fluxo magnético no tempo, enquanto que a primeira lei de Ohm nos diz que a intensidade da corrente elétrica é proporcional à força eletromotriz e inversamente proporcional à resistência elétrica. Podemos combinar essas duas equações de modo a obtermos I igual a variação do fluxo divididos por R vezes ΔT. Mas, ora, fluxo magnético, φ,
é dado por B, que é o módulo do vetor campo magnético, vezes A, que é a área da espira, vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor campo magnético e um vetor normal à área da espira, que nesse caso vale 0 graus, ou seja, o cosseno vale 1. E lembrando que a área da espira, por se tratar de uma espira quadrada, vai ser lado ao quadrado, ou seja, L ao quadrado. E podemos escrever o fluxo magnético como sendo simplesmente B vezes L ao quadrado. E lembrando do conceito de velocidade nos seus estudos de cinemática, temos que velocidade média é igual à variação do espaço no tempo. Como a velocidade é constante, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. E podemos escrever a velocidade como sendo ΔS igual a L, num intervalo de tempo ΔT, de modo a termos ΔT igual a L sobre V, combinando a expressão para o fluxo magnético, mais a expressão para o intervalo de tempo. Nesta primeira expressão combinada, temos que I é igual a B vezes L ao quadrado vezes V, divididos por R vezes L. Ora, temos L ao quadrado no numerador e L no denominador. Podemos simplificar, de modo a termos I é igual a B vezes L vezes V divididos por R. Como no intervalo de L a 2L atribuímos o valor positivo e no intervalo de 4L a 5L o valor negativo, vamos escrever aqui no gráfico BLV sobre R e menos BLV sobre R. E com isso, temos o exercício respondido. Questão encerrada.